Está conosco, queridos, reverendo Gilbertino, missionário lá em Cotriguaçu, no Mato Grosso do Norte. Nesta última quinta, o reverendo Ulisses comentou aqui no estudo. Reverendo Gilbertino veio até BH, é filho de BH, na verdade, e veio para algumas questões de saúde. Ele teve um acidente no ano passado, não foi isso, reverendo? Não, 2011. 2011, isso. E veio também, certamente, rever a filha, o neto, que moram aqui. Depois do culto nós estaremos apresentando, mas nós vamos passar nesta manhã a palavra para o reverendo Gilbertino, que estará trazendo a palavra de Deus para a gente nessa manhã. Minha amada igreja, graças e paz. Minha esposa chama-se Francisca, e realmente nós, devido a algumas coisas que aconteceram conosco na nossa trajetória, no nosso trabalho missionário, fez com que nós estivéssemos mais perto de Belo Horizonte, cuidando da saúde. A minha esposa passou por uma cirurgia ano passado, e ela ficou internada aqui há alguns meses, e eu, proveniente de um acidente de múltiplas fraturas, então eu tive aí algumas sequelas e foi necessário que eu tivesse aqui no começo do ano e novamente agora, para que nós pudéssemos estar cuidando da saúde. Mas Deus tem sido generoso conosco, Deus tem cuidado de nós. Aquilo que a medicina não pôde fazer, Deus fez por nós, por mim e por minha esposa, e nisso nós somos gratos ao nosso Deus, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua bondade. Amados, nós não vamos falar muito de nós, porque tem algo importante para nós comentarmos nesta semana, nesta manhã, e nós vamos estar falando um pouco sobre o valor da graça. É uma visão panorâmica sobre o valor da graça, porque se nós fôssemos falar da graça, nós estaríamos aqui o dia todo para estar falando a respeito da graça. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias em Romanos 5, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Santo Deus, nosso glorioso Pai, mais uma vez, estamos diante do Teu povo para expor a Tua palavra. Que o Senhor me ajude. Conceda-me este privilégio de fazer essa exposição e que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A manifestação da graça, meus irmãos, é tão preciosa que vale a pena nós falarmos, estudar e alimentar desse precioso alimento que gera vida abundante no coração humano. A graça não é apenas um desejo de boa vontade de Deus a respeito da salvação. Na verdade, ela é qualificada como um maravilhoso objeto do grande amor de Cristo, onde está vinculado o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça é a atitude de Deus, a sua disposição de amor em favor do pecador. Na graça está centralizada a condescendência de Deus para com os fracos, para com os pobres, para com os perdidos, para com os pecadores. Os irmãos podem conferir Mateus capítulo 11, versículo 5, versículos 28 em diante, Marcos capítulo 10, versículos 26 e versículos seguintes, e Lucas capítulo 15. Na graça
Está nitidamente visível os atos do Senhor Jesus ao perdoar uma dívida incalculável, conforme Mateus, capítulo 28, dos versículos 21 a 34. A evidência da graça mostra o galardão precioso no reino de Deus, conforme Mateus capítulo 20, versículo 16, ao conceder o perdão que leva a uma vida nova o pecador arrependido. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, e também capítulo 19, versículos 8 a 10. É na fonte da graça que está a única consolação do pecador, ainda que ele não reconheça tal fato, até ser despertado pelo Espírito de Deus. Não há pecador que se livre da tirania do pecado. O pecado é demais forte para as forças do pecador. Os homens tornaram-se cativos de Satanás, e o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 26, ele menciona esse poder tirano de Satanás. Os homens podem se reformar, mas jamais se regenerarão a si mesmos. Eles podem deixar seus crimes, seus vícios, mas nunca deixarão o seu pecado. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer vós o bem, sendo ensinados a fazer o mal? São as palavras de Deus ao profeta Jeremias, conforme está registrado no capítulo 13, versículo 23. Na graça reina a retidão, e seu reino foi estabelecido em perfeição. Logo, o eleito é chamado para ser uma pessoa perfeita e viver em retidão. Essas virtudes, ao serem despertadas no coração do pecador pelo chamado do Espírito Santo, faz brotar nele um desejo ardente na alma para servir o seu Senhor e Salvador. Você tem sentido esse desejo ardente no seu coração em servir o seu Senhor, fazer a sua obra? Está voltado para falar do amor de Jesus àquela alma perdida, aquela que está se perdendo? Todo cristão eficazmente chamado é um missionário em potencial. E esse desejo, ele precisa arder no seu coração. Ele precisa estar ardente no meu coração. Sabe, nós não podemos estar silenciando os gritos da alma, quem anseia desfrutar os benefícios da graça. Quantas almas estão sedentas, estão em busca dessa paz celestial. E eu e você que somos os mensageiros dessa mensagem gloriosa que vai gerar vida e vida e abundância no coração humano. É comprovado em Deus, essa graça é comprovada em Deus está enviando o seu Filho a nós, com o propósito de estar salvando aquele que se havia perdido. Eu e você estamos incluídos nessa história. O crente que anda com Deus e vive debaixo dessa graça em todos os seus aspectos, ele desfruta dos benefícios da graça. Precisamos lembrar, a graça é um presente oferecido por Deus de boa vontade, onde Ele mostra o favor ou bondade àquele que Ele chama para si. Na realidade, a graça é uma atitude de Deus em demonstrar o seu amor por amor a alguém para salvá-lo. Mas o pecador, ele precisa ouvir a mensagem do Senhor Jesus. E eu e você, que está aqui hoje, somos os responsáveis de levar essa mensagem de salvação àquele que anseia tanto pela paz celestial. Paulo, reconhecendo o objetivo da graça, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A graça é uma experiência realizada por Deus no coração humano que lhe dá um novo nascimento. Como ele
nascerá de novo se eu e você não levar essa mensagem gloriosa a Ele. A graça. Então, sendo essa a experiência que vai transformar o coração humano, pela mensagem gloriosa de Cristo Jesus, que Ele dispensa a nós e nos habilita e qualifica para levar essa mensagem. Então, essa graça é uma ação que muda a mente do pecador pelo chamado Espírito de Cristo, através da pregação da palavra. Logo, nós temos que agir e fazer novos discípulos. Nós, amados, precisamos estar de olho no nosso vizinho. Nós precisamos do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, o nosso vizinho da frente, o vizinho dos fundos. E nós somos essas testemunhas oculares do Senhor Jesus para levar essa mensagem. E muitas das vezes eu sempre tenho dito, nós precisamos pregar com a vida. Nem sempre as nossas palavras surgirão a efeito, mas sim a nossa vida, pregar com a vida, demonstrar o amor de Cristo Jesus através do nosso viver. Sendo esta ação que leva o indivíduo que crer no Senhor Jesus, vai levá-lo, conduzi-lo à conversão. Então todos nós, sem exceção, nós temos que pregar esta palavra. E nós precisamos ir para fazer novos discípulos. Essa mudança de atitude, promovida pela ação da graça à luz do domínio soberano de Deus, que Ele mesmo introduz no coração humano, e irá produzir uma atitude pela qual a inteira personalidade humana descansa no Senhor Jesus, em absoluta confiança em seu poder, soberania e bondade. O pecador que está lá no mundo, que não conhece o Senhor Jesus, ele desconhece esse fato. Mas nós, que conhecemos, precisamos conduzir essa mensagem gloriosa a eles. O objetivo de redenção humana foi elaborado com o objetivo e com uma finalidade. Paulo, ao escrever a Tito, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e de boas obras. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Então está aqui algumas recomendações do apóstolo Paulo para Tito e para nós, que estamos vivendo no século 21. A finalidade da graça é gerar em nós uma vida de integridade, de fidelidade e lealdade ao nosso Redentor. O pecador, tendo agora a mente transformada, vive uma vida temente a Deus. Como diz a expressão grega, phobos ton theon. Agora, queridos, você que está aqui hoje, tem realmente essa mente transformada? Tem a plena convicção que essa operação da graça atingiu o seu coração e faz arder em você o desejo ardente de buscar uma alma que está no mundo para o Senhor Jesus? Essa ação transformadora leva o novo crente a procurar o conhecimento da vontade de Deus. Nós somos convocados a fazer a vontade de Deus. Ele é chamado para viver dignamente para o inteiro agrado do seu Senhor. Eu preciso viver uma vida que agrada ao meu Senhor. O crente deve procurar conhecer mais e mais os aspectos da graça, porque eles são relevantes. Vimos o objetivo e a finalidade da graça, mas vejamos ainda a sua função em nossa vida. Paulo diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra da poderosa graça do Senhor tem a função de libertar. Ela vai tornar livre o pecador de um poder superior que tem lhe submetido à escravidão do pecado por causa da queda, quando Adão e Eva transgrediram as ordenanças do Senhor no Éden. O pecado
gerou a morte passou a todos os homens, conforme Paulo nos diz em Romanos 5, capítulo 5, versículos 12 e versículo 15, capítulo 6, versículos 22 e 23. Mas a obra redentora na cruz, ato da poderosa graça de Deus, com a serventia especial de salvar, veio nos trazer segurança através de Cristo Jesus, nosso Redentor. Então não há outro nome abaixo do céu dado entre os homens, que importa que sejamos salvos, somente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio para promover a soltura e com a função de destruir as algemas do pecado que submetiam a fazer a vontade de nosso opressor, Satanás. Jesus veio então para nos libertar dessa opressão maligna. Mas só será o pecador liberto se eu e você levar essa mensagem redentora até ele. Você precisa amá-lo. Não importa quais sejam as qualificações dele. Eu era um perdido, eu era uma escória humana. Mas no dia 31 de janeiro de 1993, às 5h04 da manhã, ficou registrado na minha mente esse momento. A graça atingiu meu coração. E ela que me move, ela que fez com que eu estivesse aqui hoje. É essa graça que faz com que eu esteja lá no Mato Grosso, para falar para nativos, para falar para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Eu creio que aqui do outro lado tem alguém que precisa de Jesus. E você precisa ter esse amor ardente no coração para falar da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus àqueles que te rodeiam. O Senhor Jesus, então ele veio para destruir esse poder de Satanás. E ele qualifica você para continuar a sua obra. A certificação e a autenticação da obra redentora promovida pelo Senhor Jesus se evidencia em suas palavras: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conforme João 8,36. Um dos passos mais importantes na vida do cristão é a valorização da obra redentora de Cristo no Calvário, pois foi através daquele sangrento sacrifício que nós fomos salvos. Você já tem pensado realmente no sacrifício de Cristo Jesus, o preço que ele pagou para nos libertar? Fomos redimidos, comprados de volta. Significa que eu e você agora somos propriedades do nosso Salvador. Temos agora o compromisso de honrá-lo e fazer a sua vontade. Amados, eu quero estar concluindo. Se fomos socorridos no devido tempo, devemos observar que nossa conduta não deve apresentar nenhuma possibilidade de contestação. O apóstolo Paulo, ele exorta quanto à maneira segura de viver. E ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, versículos 1 e versículo 2. Para confirmar que realmente fazemos parte de um povo que foi chamado para ser santo, separado do mundo. Paulo determina: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículos 1, versículo 2 e versículo 8. Eu quero finalizar, irmãos, com uma palavra que chama-me muita atenção. Uma vida segura, uma vida esperançosa e feliz, se dá mediante fidelidade e obediência à palavra do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus esteja conduzindo vocês a andar pelos caminhos eternos, a viver uma vida de obediência e fidelidade à palavra do Senhor.
Sabe, amados, eu e você que está aqui hoje, precisamos pensar na eternidade. A nossa vida aqui é como uma nuvem passageira, mas a eternidade é sempre, sempre. E nós precisamos estar observando em que caminho nós estamos andando. Se no caminho da luz, se no caminho das trevas. Eu gostaria que você pensasse realmente na fabulosa, na extraordinária promessa do Senhor Jesus. Quando Ele disse que veio para que nós pudéssemos, por meio dEle, ter a vida eterna. E essa graça extraordinária, que eu gostaria que você pensasse no valor da graça, que gerou vida no teu coração e vai fazer com que você viva uma vida satisfatória nesta vida e na eternidade. Eu gostaria que você pensasse nela, com muito carinho, e procure fazer a vontade do teu Salvador, porque os benefícios são incontáveis. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu quero agradecer, reverendo Antônio, por essa oportunidade, por esse desafio de eu estar aqui falando com os irmãos sobre essa graça extraordinária do Senhor Jesus. E se nós tivermos a oportunidade, queremos estar apresentando para os irmãos o que é um trabalho missionário lá no campo. Às vezes é dificultoso, mas é precioso. É isso que nos move, que faz com que nós levantemos a cada manhã pensando em uma alma que precisa ser conduzida a Jesus. Deus abençoe os amados em nome de Cristo Jesus. Amém.